Constituição Federal de 88 e o ponto final da transição. O ponto final da transição e o início da consolidação da democracia. É assim que você precisa pensar para sua prova. Deu para entender? E qual que é o eixo que a gente está observando? Representação e participação. Se a campanha de Direta Já foi um capítulo essencial desse processo, né, de consolidação democrática, a Constituição em si é o grande marco dessa história. Seja do ponto de vista do processo político de elaboração da Constituição, onde se encontra a participação e a representação, seja do ponto de vista normativo, né? E a Constituição, entendida sociologicamente como o desejo, a visão de futuro para o Brasil. Em 5 de outubro de 1988, quando Ulisses Guimarães fez aquele discurso histórico, a Constituição não era só a norma, né, do topo da pirâmide de Kelsen, não. A Constituição, na verdade, ela era um programa político para o futuro do Brasil. Eu quero que você leve isso para sua prova, e se você puder colocar na sua discursiva essa frase que eu acabei de dizer, vai ficar lindo, tá? Então, olha só, Assembleia Constituinte, uma construção democrática, uma participação cidadã. Eleição de deputados constituintes. Então, olha só, veja que o tempo todo eu estou falando para vocês que esse sistema político que começa a ser construído, ele tem dupla dimensão. Uma dimensão representativa e uma dimensão participativa. Qual que é a dimensão representativa? É essa daqui, eleições para deputados constituintes, em novembro de 1986. Pós-instalação da Constituinte, em fevereiro de 87. Os trabalhos da Constituinte dos 20 meses, aqui eu tenho o acesso do povo brasileiro participando dessa construção. Contou com debates, grupos de trabalho, comissões, polêmicas e a ampliação da participação popular. Não há historiador, cientista político nesse Brasil que não se refira ao processo de construção da Constituinte como um momento em que o Estado e a sociedade passaram a se relacionar de maneira muito distinta do que tinha sido nos últimos 20 e tantos anos, desde 1º de abril de 1964, com o golpe civil-militar, ok? Então, é elemento fundamental aqui da relação entre Estado e sociedade. Ó, a Assembleia Constituinte, a campanha pelas Direta Já, foi o quê? O povo nas ruas, certo? Reorganização política da sociedade. Aqui é mais do que isso. Aqui é relação Estado-sociedade. O Estado se abrindo para a sociedade participar. Ok? Entendeu? Então, se a gente tivesse numa escada de consolidação democrática, essa aqui seria uma escada superior à que fomos na campanha pelas diretas, tá? Então, aqui, ó, há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente. Olha essa fala do Ulisses Guimarães. De gente de rua, de gente de praça, de gente de favela, de gente de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiros, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Primeiro, passa a vigorar. Então, já desde 5 de outubro de 1988, tá? Representativo e oxigenado. E olha, o que é isso aqui? Isso aqui é democracia social, galera. E olha que interessante que ele fala, atestando a contemporaneidade.
e a autenticidade social do texto. Então, esse texto não foi escrito por notáveis, esse texto não foi escrito por militares, esse texto não foi escrito pela elite, esse texto foi escrito, ele quer dizer isso, ele está ressaltando a participação social, participação democrática. Entender? Pode ser que isso esteja apagado da memória do Brasil, mas é preciso lembrar disso aqui, do sentido histórico e social que foi essa Constituição, certo? E ela vai ficar consagrada onde? No próprio texto constitucional. Quando vai falar de referendo, de plebiscito, de lei, de possibilidade de lei de ação de lei popular, né? Iniciativa de lei popular, além da previsão da criação de conselhos gestores de políticas públicas, de conferências em determinados temas sobre políticas públicas. Então, a experiência da participação democrática ficou consagrado no texto constitucional que criou os mecanismos de ampliação da representação e da participação cidadã. Entendeu? Leva isso para sua prova? Jura por Deus para mim? Jura pelos seus sonhos de ser aprovado? Tá bom, então tá bom. Olha, mais um textinho aqui, ó, nesse livro chamado Cidadão Constituinte. Olha o nome do livro, meu Deus do céu. Cidadão Constituinte, a saga das emendas populares. O total de assinatura das três propostas dava 379.076 distribuídas por quase todo o país, demonstra o sucesso alcançado pelos movimentos pró-participação popular na Constituinte. Tá entendendo? O texto é de 89, galera, tá? Na luta pela construção de uma democracia participativa no Brasil. Ao final, mesmo que a iniciativa popular de emenda à Constituição não tenha sido aprovada no texto promulgado em 5 de outubro, não é pouco o fato de que, pela primeira vez em nossa história, a iniciativa popular de lei, o plebiscito e o referendo sejam instrumentos da democracia direta previstos na Constituição. Então, olha só, o que a gente tem que o Carlos Micheli está falando para a gente. Existiam as chamadas propostas de emendas populares. As emendas populares para inserir aonde? Na Constituição Federal, tá? E existiu uma emenda popular apresentada que previa, né, a iniciativa popular de emenda constitucional. Isso existe, galera? Não. Então, ou 379.076 assinaturas espalhadas pelos 4 cantos do país, foi apresentado aos grupos de trabalho da Assembleia Constituinte e não passou, não entrou. Mas o que entrou? Entrou a iniciativa popular de lei. A gente tem uma lei chamada Lei da Ficha Limpa, né? Que é lei de iniciativa popular. Então, inclusive, esse mecanismo já foi utilizado, tá? Além da iniciativa, né, popular de lei, o plebiscito e o referendo. E o que mais o texto fala aqui pra gente? E eu adoro fazer análise de texto com vocês, tá? Porque quem vai fazer prova de banca como o Sesgran Rio precisa ter ampla habilidade de interpretação de texto. Então, o que a gente tem aqui? O que ele está falando? Ó, movimentos pró-participação popular. Que queriam o quê? A construção de uma democracia de uma democracia participativa. E o que a gente sabe? Que democracia participativa
é a representação alargada. É a representação não apenas no parlamento, é ampliar os canais de representação, é ampliar os mecanismos de representação, é ampliar as formas de participação direta. Isso é democracia participativa, tá bom? Então, só lembrando aqui, ó, que isso que eu estou falando, esse princípio da participação, ele está na Constituição, logo, né, no título sobre os princípios fundamentais. Quando ele coloca aqui para a gente a soberania e a cidadania, isso daqui é o quê? Isso aqui, o princípio disso daqui é participação. O princípio, deixa eu só deixar mais bonito aqui, ó. O princípio da participação cidadã. Só que, ao mesmo tempo que tem isso, o parágrafo único diz: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos não diretamente. Professora, por isso que a gente fala, né, de democracia semidireta. Mas aqui, para o seu edital, não é democracia semidireta que eu quero que você guarde. O que eu quero que você guarde? Princípio da participação, ampliação da representação, tá? Porque eu quero que você guarde duas coisas. Você entenda isso daqui a partir de duas lâmpadas ou dois sustentáculos. Representação política e participação cidadã. Com qual objetivo? Fala alto para eu ouvir. Consolidação democrática. Perfeito. Fechou? É isso. Quais são os mecanismos? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou dar um looping aqui para a gente olhar os mecanismos aqui da participação, tá? Vou deixar aqui rapidinho. Aqui, ó. Na Constituição, quais são os mecanismos? Vem aqui, ó. Vou colocar aqui para você, né? Referendo e plebiscito, iniciativa popular, conselhos e conferências, tá? Artigo 14, aí tem os artigos aí, ó. Na Constituição, os mecanismos de participação são esses aqui, tá? A gente vai falar sobre eles, professora? Com certeza, tá? Referendo, plebiscito e iniciativa, eu não vou falar muito não, sabe por quê? Porque é democracia participativa, é democracia direta, você vê bastante em direito constitucional, isso aqui, ó, é a novidade do edital, tá? Isso aqui dialoga com o seu edital, com a noção de cidadania participativa, de representação política, tá bom? Isso daqui é a inovação, inclusive, que a Constituição traz. Porque plebiscito e referendo, a gente tem democracia plebiscitária em alguns países, por exemplo. Agora, essa coisa dos conselhos gestores e das conferências temáticas, né? Isso daqui marca o processo de consolidação da democracia brasileira, tá bom? E aí a gente vai estudar esse projeto de participação democrática e esses mecanismos nos próximos blocos.